Hoje é dia do quê, Val Valéria Valery? Perguntas e respostas! Quadro favorito da Val, numa edição especial Six Majors, Six Star Medal. Cadê a medalha? Dudu, eu tô sem a medalha. Otto, põe aqui uma imagem da medalha. Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou a Valery Mello. E hoje nós vamos responder algumas perguntas, algumas curiosidades que o pessoal fez lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue o Tênis Certo, a Val, o Edu Suzuki, segue lá porque lá tá muito bacana, Val. Dudu, desde que eu recebi, eu praticamente não tirei minha medalha, tirava só para tomar banho. Esqueceu hoje. Só que hoje eu já comecei a deixar ela ficar mais guardada. Essa é a verdade, que eu comecei a ficar meio preocupada. Porque assim, se acontece, sei lá, de roubar, perder, eu comecei a ficar, eu falei, não, preciso deixar isso em um lugar seguro. Um cofre? Não num cofre, mas num lugar seguro, porque não tem valor nenhum nos outros, mas pra mim tem. Né? Aí eu peguei e falei, não, comecei a ficar preocupada, deixei em casa. Vamos aqui para a primeira pergunta, que é do Equilíbrio Urbano. Recomendo uma hora específica para correr as Majors? Parabéns pela conquista, você é gigante. Ele fez assim. Apesar de eu ter 1,56 m, não é? Então, não tem exatamente uma ordem, né? Aquilo que for mais fácil para quem quiser participar. Eu comecei com Boston porque eu peguei o índice na maratona do Rio de Janeiro. Em 2015 eu peguei índice, aí eu comecei por Boston, que é uma das mais difíceis, né? Porque você... Na verdade, assim, é uma das mais difíceis porque você tem índice. Todas são difíceis, porque se você não for por índice, tem que ser sorteio. Londres e Tóquio são as mais difíceis em relação a sorteio. Chicago, Nova York, Berlim já é um pouco mais tranquilo, tá? Agora, se você for um corredor rápido, isso que as pessoas às vezes esquecem, você consegue se inscrever por índice, tá? Mas é muito filtro, né? É muito filtro. Porque, por tempo, já vai diminuir, praticamente quase toda a população do mundo. Daí, por sorteio, aí depende da sorte, né? Sorteio é sorte. E aí, por último, tem a opção de você fazer por agência ou caridade. Fazer o pagamento por caridade, algumas corridas têm também. A caridade vai ser praticamente muito mais o valor, vai ser 4 vezes, 5 vezes o valor da inscrição. Sei lá, então, se custa R$1.000 a inscrição, você vai gastar 5.000 para poder fazer por doação. Uma coisa legal que eu escutei no podcast que vocês gravaram no canal do Corredores é você se programar, né? Sim. Fazer uma programação aí para 5 anos e juntar grana aí todo mês, $100 todo mês, para você atingir o seu sonho. Não é o sonho de todo mundo isso daí, né, Val? Não é o sonho de todo mundo, mas assim, foi o que eu comentei. Ontem no canal tinham 3 influenciadoras com a medalha, né? Então isso gera uma certa... Poxa, eu quero essa medalha. E, gente, o que eu posso falar é assim, não coloque nada como impossível, porque era impossível pra mim, né? Eu não posso falar pra ninguém, falar assim, eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha, né? Então, eu fiz durante esse tempo, desde o começo, falei, como é que eu vou fazer pra chegar nessa medalha? Era o que eu queria, eu fui atrás. E para todo mundo eu acho que funciona também, né? Se fosse para todo mundo, né? Quem se interessar, fala, eu não tenho dinheiro. Até no canal eles comentaram, guardar R$300 todo mês, né? Então, se você se programar para isso financeiramente, porque realmente não é nem barato, não é fácil, não só o treinamento é difícil também. Tem que querer muito, não vai na onda, assim, porque parece que tá todo mundo falando disso. Não é todo mundo. Não é todo mundo, tá? Eu gosto de falar bastante sobre isso também, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, é o sonho da minha vida. Não, existem outros sonhos que acontecem em paralelo, né? Então, cuidar da tua casa, da tua família, de tudo. E aí, em paralelo, você põe essa parcela, tá? Para participar das 6 maratonas, Six Majors, precisa de índice? Não precisa de índice. Pode ser por sorteio, pode ser por doação para caridade, e aí você consegue obter sua inscrição. Você pode fazer por agência. E tem a opção por índice. E pode ser convidado também. E pode ser convidado. Eu, no caso, fui convidada para algumas dessas, pelo patrocinador ou outras pessoas, né? Mas isso é o mais difícil de todos. Eu acho que o caminho mais fácil seria o sorteio ou a doação ou a agência, né? Qual o relógio que você usou na prova? Eu usei o Polar Pacer Pro. Eu tô aqui com o Ignite 3, mas eu corri com o Pacer Pro.
Inclusive tem o cupom do Tênis Certo. O cupom é Tênis Certo. Tênis Certo. Lá no site da Polar. Aí você já vai me perguntar qual dos dois é o melhor. Outro vídeo. Qual a estimativa de custo para fazer a maratona de Tóquio? Putz. Posso falar? Posso responder? Deixa ele... Uma passagem para Tóquio, vamos colocar aí uns 8 mil reais. Hotel, vamos colocar aí mais uns 10 mil reais. Para uma semana, porque você não vai querer correr e vir embora, né? Você vai querer ficar uns dias por causa da viagem que é longa. Vamos colocar que o visto é mais ou menos uns 200 reais. Aí você vai ter que se alimentar. Coloca alimentar, transporte, coloca aí mais ou menos 80 a 100 dólares por dia. O que mais que tem lá? Passeio. Que você vai gastar. Eu acho que mais ou menos... Seguro, tudo isso. Seguro de viagem, né? Eu acho que mais ou menos você vai gastar em uma faixa de uns 30 mil reais por pessoa. É uma viagem bem cara, eu diria que talvez seja a viagem mais cara entre as majors. Eu acho que a Tóquio de todas é a mais cara. É importante falar que também vai variar de pessoa para pessoa, né? Se você quiser ficar num albergue, se você encontrar uma promoção de passagens, vai variar aí de pessoa para pessoa. É sempre bom pesquisar, sempre é bom estar de olho em o que está rolando, né? Você está indo para lá, vai pesquisando para pegar uma boa promoção. Qual tênis você está usando para turistar no Japão? Eu usei bastante o ASICS Super Blast, porque ele tem essa característica, essa pegada de ser running com lifestyle. Eu gostei bastante. Eu usei basicamente todos os dias o ASICS Gel Nimbus 25 por ser um tênis confortável, que também eventualmente eu poderia usar para correr, mas eu não usei. Eu usei para correr o Super Blast e nos outros dias Nimbus 25 todo dia. Quanto tempo de Tóquio a Osaka foi de trem-bala? Foi de trem-bala, né? Foi do... Como que é o nome do trem? Shinkansen. E daí dentro de Shinkansen tem 3 modelos, que é o Nozomi, Hikari e o outro esqueci o nome. São 3 tipos de trem, cada um tem uma velocidade diferente e cada um para ou não para em várias cidades. Geralmente leva 2 horas, né? 2 horas e pouquinho 2 horas de Tóquio para Osaka. Ai, mas eu adorei. Bem bacana. É uma bem viagem legal, bem legal. É uma experiência bacana. Sim. E o trem, ele vai a 280 km por hora, mais ou menos, né? Exatamente. É muito rápido, mas você não sente, assim. Não é que você sente, sabe? Você fica confortável lá viajando. E dá pra fazer uma boquinha, comer, dá pra você... Tem Wi-Fi, banheiro. Tem banheiro, tem Wi-Fi, tem silêncio. Você prefere ir de trem ou de avião numa viagem? Trem bala. Eu acho que o trem foi bem legal. bacana. Eu ainda tenho um pouco de medo de avião, então o trem foi bem bacana. Com quantos anos você começou a correr e disputar provas de rua? Eu comecei a correr em 2013, eu tinha 31 anos. E eu comecei logo na Tribuna de Santos, né? Então a primeira prova que eu fiz, eu corria de vez em quando e tal. É a primeira prova que eu fiz e aí já me apaixonei. E esse ano então eu faço 10 anos de corrida e assim há uns 5, assim, me dedicando mais à performance. Como arrumar um Dudu? Risos. Acho lindo vocês dois juntos e o incentivo mútuo. Esteja pronta, né? Esteja pronta. Eu acho que o Dudu é mesmo um achado, né? A minha alma gêmea. Mas eu costumo dizer que nós dois tivemos que nos preparar durante a vida para poder acontecer. Eu acho que a gente nunca teve... Eu sempre vi o Edu por aí, né? Mas a gente nunca nem sequer conversou. Não tínhamos nenhuma conexão, nada. E ele mudou muito e eu durante toda a vida, né, muita coisa aconteceu. Na hora certa a gente se encontrou e tivemos ainda temos que, apesar de a gente passa 24 horas juntos, e é até um negócio engraçado. Outro dia um rapaz perguntou assim, vocês se separaram? Porque você não mostra mais. Eu falei, não, a gente tá 24 horas junto. Eu não fico mostrando toda hora, né, mas a gente tá 24 horas junto. E, obviamente, que tem que trabalhar a relação, senão não funciona, né? Rola pau toda hora, né? Essa pergunta aqui é interessante. Qual major você repetiria? Eu repetiria Londres e Boston. Eu acho que todas... Tem que melhorar Boston, hein, Vavá? O teu pior tempo é Boston. O meu pior tempo é Boston. Até eu recebi, né, um e-mail com todos os tempos de cada uma das maratonas. Tóquio foi a melhor de todas. E Boston fiz 3 horas e 37.
E aí a minha média ficou, acho que, sei lá, 3 horas e 14, 3 horas e 17, porque Boston muito alto. Estragou. Boston zoou meu... Não, mas é porque eu não estava preparada na época, né? Por isso que eu falo, cuidado com essa coisa de querer ir na onda. Eu fui muito na onda, sem procurar, sem entender exatamente. Fui meio que, ai, Boston, nossa. E aí chegou lá, prova dura, prova difícil. Eu ainda não corri Chicago e nem Boston, mas acho que a prova que eu repetiria das que eu corri, acho que Nova York, né? Nova York é legal. Nova York é legal. Mas cada uma tem eu especial. faria Londres e Boston. Só não vai fazer todas, né, Mamá? Não, todas de novo. Por enquanto, talvez um dia, né? Qual o maior volume que você fez de treinos para essa maratona? 72 na semana, é pouco? E de longão? Não, o volume da semana 72, deu 32, acho que foi. Eu fiz pouco volume porque eu já vim da maratona de Honolulu, né? Então o volume não foi tão alto. E eu vou dar a minha opinião, tá? Não tem certo ou errado, é individual. Mas eu acho que eu tinha que ter feito um pouco mais. É que eu tava realmente muito cansada, começo de ano, depois de prova. Então, porque depois do 30 você começa mesmo a sentir. 32 eu já tava mais cansada. Então quando você prepara mais, coloca um volume sem se machucar, sem sentir dor, né? Isso é importante. Eu acho que pra mim funciona melhor. Próximos objetivos. Então, ontem eu fiquei sabendo que eu nem sabia que isso existia, né? Eu vou descobrindo as coisas aos poucos. Tem um mundial você tem um índice que você pode ser convidado para participar de um mundial, só que é a partir dos 40 anos, ontem que eu descobri, para os velhinhos. É a partir dos 40 anos. E a galera até os 80, né? Então vai 40 até 44, 45, tal, vai subindo até 80 e pouco. Vou te falar. Galera, voa. Não, explica direito. É uma maratona mundial, então pegam os melhores que correram as 6 majors do ano, então da janela do ano, e eles vão correr uma maratona no ano seguinte, que eles vão eleger qual que é essa maratona. Provavelmente dentro das majors, né? Porque o que já aconteceu nesse ano de 2023 vai ser em Chicago. Esse ano 2023, Chicago, 2021 acho que foi Londres. E a nossa amiga Edna respondeu para mim que ela já participou desse mundial. E o que acontece é assim, você termina a prova e você recebe 2 medalhas. Então você recebe a medalha normal da maratona e depois vem a tua classificação. Então assim, é dizer que, imagina você dizer que do mundo inteiro, da sua categoria, você tá na posição tal. É isso aí. É uma brincadeira, né? Uma grande brincadeira, mas vira aí um objetivo para mim. Imagina participar de um mundial. Qual o seu próximo sonho? Nossa, essa pergunta é... Bom, eu já realizei muitas coisas na minha vida. Eu acho que não é que eu não tenho sonhos, eu tenho realizações, mas eu não tenho nada assim que eu vire e falo assim, nossa, isso aqui sabe, eu acho que eu já fiz bastante coisas aqui. E agora é só curtir. Eu costumo dizer o seguinte, sabe? Você fica sempre meio que indo atrás, indo buscar. Sabe quando você sobe na montanha, você está no topo da montanha e você quer só olhar e curtir? Eu cheguei nessa fase e eu fico muito feliz com isso, porque são poucas pessoas que atingem isso na vida, sabe? O meu time tá assim, sabe? O meu time de futebol tá assim. Não, seu Atingimos lá, estamos só assim, ó. Seu time precisa de um mundial. Não, que mundial? O seu time precisa de um mundial, seu time precisa Estamos em um mundial de 25, 2025 estaremos no ganhar. mundial. Estar não é a questão, é ganhar. Bom, vamos para a próxima pergunta. Qual companhia aérea que vocês foram? Nós somos com a Latam daqui até Frankfurt com a Japan Airlines e foi o máximo, gente. Quem acompanhou viu que a gente foi de executiva, nos demos esse prazer, este luxo, né? Essa coisa maravilhosa. E assim, o ruim é que agora... O legal da Japan Airlines, que é uma empresa japonesa, né? Como o nome já diz, e você tem uma experiência desde do voo até você chegar no Japão. Então a comidinha já é japonesa, o atendimento, tudo que eles fazem impecável. Japonês. Muito legal. E aí na volta o Dudu só dormia. Só dormia. Estamos aí para isso.
Eu fiquei comendo, então aí você pode pedir comidinhas o tempo inteiro. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Eu morro de medo de avião, mas confesso que ali eu falei, olha, venci, é isso aqui, vencemos na vida. Ai, que delícia. Val, qual o quilômetro, o momento mais difícil nessa maratona para você? Tá, quilômetro a partir do 32 eu comi, todos são bem, né, aquela coisa, né, maratona. Mas o 32 eu comecei a ficar meio enjoada, eu percebi que eu tava começando a ficar meio dolorida mesmo, né, quando a coisa começa mesmo a pitar, né. E ali eu não tive muita força, eu comecei a curtir muito a prova também, né, eu tava curtindo assim, de torcer, de ver pessoas, e eu não tive força de manter o ritmo do que eu já vinha, né, do que eu trouxe antes. E eu não acho que tem certo ou errado, tá? Nossa, poderia ter feito. Não, eu acho que eu fiz ali o melhor, foi o que eu consegui entregar no dia. Mas o que eu não queria, de jeito nenhum, é ter uma cãibra e sofrer, sabe? Ter que parar, ficar sofrendo, ficar sentindo dor. E encaixou direitinho, eu fui curtindo até o final. Se der vontade de fazer xixi, como faz? Ué, tem banheiro, se você quiser, você vai no banheiro. Mas Perde-se muito tempo. Perde-se muito tempo. Nessa prova aí, o banheiro era muito longe. Nossa. Que ideia. Eu fiz isso, eu fui no banheiro, nossa, demorou demais. Eu perdi uns 5 minutos. Eu tinha o objetivo de fazer 3 horas e 40, fiz 3 horas e 40 e poucos por causa do xixi. Sim, Errei. porque o banheiro era longe, não é uma que era... Uma quadra depois. Meu Deus, que ideia colocar o banheiro lá longe, nada a ver. E aí o pessoal perdeu bastante tempo. Eu não precisei ir no banheiro, mas já aconteceu de estar competindo, de ir para uma prova para buscar tempo. E aí eu fiz na calça. O Rodrigo Lobo falou pra mim, Edu, por que você não faz na calça? Eu falei, eu não consigo correr, fazer xixi. Nos shorts, não né, consigo, na eu preciso parar. Não, eu aprendi. Depois você simplesmente vai correndo, relaxa, joga uma água ali, já era. Dá pra turistar em Tóquio sem entender japonês, só inglês? Dá sim, mas esteja bem atento, porque não é fácil o metrô. Acho que o celular ajuda, né? O celular ajuda, só que assim, eu não entendi nada. Até hoje eu saí de lá sem entender. Dudu é que movimentou tudo. Qual maratona que você correu e achou mais difícil? Acho que das 6 majors. A que eu fui pior, que foi Boston, né, de tempo. Eu sofri bastante em Boston, faz bastante tempo, 7 anos. E eu ainda consigo lembrar do sofrimento que foi. Pra mim foi muita subida e descida, né? Nova York também foi difícil pra você, né? Também foi difícil, porque eu tive uma ameaça de... Todas foram, né? Todas tiveram seus momentos. A mais legal foi Londres, que eu curti demais. E Tóquio também eu curti bastante. O valor que pagaram no trem-bala. Quanto? A gente comprou o ticket aqui no Brasil, você tem que comprar aqui no Brasil e chegar lá no Japão e trocar. Todo estrangeiro tem que fazer isso. Dá pra você comprar na hora? Dá, mas é mais caro. A gente pagou $260 por pessoa num ticket que vale por 7 dias, ilimitado. Você pode usar quantas vezes você quiser. Nós não aproveitamos tanto porque nós só fomos de Tóquio para Osaka, Osaka para Tóquio, né? Devíamos ter passeado mais, né? Não deu tempo? Não deu tempo. Como foi a suplementação intraprova, Val? Eu levo uma suplementação que é preparada, né? Eu faço o preparo esse manipulado e aí eu vou tomando a cada quilômetro. Eu tomo gel no quilômetro 7, tomo essa manipulação no 10, depois no quilômetro 14 gel, aí no 15 a manipulação e assim eu vou usando. Na minha próxima maratona eu vou tentar não fazer tantas paradas. Eu vou tentar, porque isso acaba atrapalhando, atrapalha o ritmo, a concentração, porque são muitas paradas. Parada que eu digo assim, é pegar um copo de água e enquanto você vai correndo, você toma, tá? Não é parar e descansar, não. É durante a corrida. Então é isso, essas foram as perguntas. Quem tiver alguma curiosidade pode colocar aqui nos comentários, né? Sim, que a gente vai responder. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like. A gente tá de olho, né, Val? Muito bem. Esse quadro tem que continuar? Tem que continuar. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Valeu, Val! Valeu, Dudu! Um abraço a todos!